Olá, seguidores do Skillsuller! Hoje eu mostrarei como se ganha de Qtuni, ou tentar, por causa que é uma matchup absurdamente difícil e eu acho que não tem nenhum deck que tem uma boa matchup. Ah, mas Branded, bom, ok. Eu não me lembro quem que disse que Branded era um deck ruim, eu acho que era o Jess Cotton que disse que Branded era um deck ruim. Não está muito mentiroso, não. Mas vamos aos fatos. Olhar a mão significa que praticamente todo jogo é resumido a você fazer trocas 1 por 1. Eba! Trocas 1 por 1? Que legal! Gameplay de Snake Eyes, gameplay de Salamangreat, que divertido, não é? Trocas 1 por 1. Em outras palavras, se você não tem cartas diferentes o bastante, se o cara tem mais interrupções do que você tem cartas, acabou a partida. Não tem nenhuma intricidade. Devido a isso, a melhor maneira de jogar contra Qtuni é criando intricidade. Isso daqui não tem absolutamente nada a ver com escolhas de techs, apesar de que obviamente escolhas de techs influenciam. Mas o mais importante é você tentar criar game states complexos, porque se você cria game states complexos, o Qtuni não consegue fazer o que ele quer, que é simplesmente ativar a primeira coisa, negar a primeira carta que você tem. Então, essa é a maneira que você tem pra ganhar. Felizmente o deck não tem uma, como é que é, Salamangreat Rage pra destruir 20 mil cartas do campo do oponente. Felizmente, né? Aí seria um problema um pouco maior, porque daí nem tentar deixar o game state mais complexo iria ajudar. Mas você tentar deixar o game state complexo é a sua melhor maneira. Ou qual dessas cartas faz com que o game state se torne o mais esquisito possível pro Qtuni. Porque se você consegue buscar uma carta que por si só já não consegue ser trocada 1 por 1 facilmente, o game state vai ficando mais complexo, e é assim que você ganha. Então eu separei aqui algumas partidas, e essa partida aqui eu ganhei no dado, mas foi a única que eu ganhei no dado. E aí vem uma questão de... Esse jogo era completamente ganhável, tá? Esse jogo 1 era ganhável, mas vamos ver se vocês identificam como, se você joga de Fairy Tail, como você identifica isso. Tá, primeiro eu devia ter ativado o Imperial Fendimel antes de mais nada, obviamente, para jogar o relógio de Hydraulis, aí já foi um erro meu. Eu devia, sim, se o cara invoca o Hydraulis, eu posso usar isso daqui para invocar um monstro, spell quase na mão, mas eu devia ter feito isso, era muito mais importante. Mas tá, eu ativo o Matigiro e aí eu pego Tails, que não foi errado. Por que eu pego a Tails? Porque isso significa que se o meu oponente tem uma range trap, eu não perco pra uma range trap. Se eu pego a Field Spell, eu perco pra uma range trap. Se eu pego a Tails, eu perco pra muito mais do que isso. Mas aí meu erro continua, porque eu ativo e já ativo pra fundir. E aqui, bom, ele vai dar BL na Matigiro, ok? Eu vou dar o Weaver, ele vai negar, vou ativar o Empire e setar duas. Equipar primeiro também, né? Só pra ter um negócio pra Droplet. Mas teve um outro erro de eu não ativar Empire. Teve um outro erro. Porque aí eu poderia ter buscado um segundo Regulus. E aí, ao invés de eu fundir com Regulus do meu campo, eu podia fundir com Regulus da minha mão. E aí ele ia dar Impermanence, eu ia ter ainda o Weaver e um Regulus no campo. Então eu me deixei suscetível a perder para uma interação 1 por 1. Foi um erro meu. Esse jogo era completamente ganhável. Mas, ok, pelo menos eu notei isso depois, sabe? Não subestime o poder de uma poly fundindo monstros da sua mão. Isso é uma coisa que eu, de vez em quando, eu me lembro. Não subestime. Porque tem vezes que você acha que, mas porque eu vou gastar um monstro da minha mão, vou gastar um do campo, deixar esse monstro da minha mão como follow-up. Não subestime o poder de uma simples polimerização. Então, ele vai ativar aqui do Gênesis. Eu preciso mostrar, tipo, olha só, tá certo que o cara comprou a mão perfeita também, né? Mas era possível ganhar, mas ele comprou de fato a mão perfeita aqui, Foalus, Belling, Impermanence, Rotary, Reco e Duelist Genesis, foi a mão perfeita. Tá, eu acho que eu não preciso, quer dizer, eu vou mostrar, né? Vou mostrar porque aí eu tenho que meio que interagir, fazer o que? Eu vou ter que dar Super Poly, o Choroso, vai olhar o topo do meu deck, Cabal de Grave no topo, obviamente, porque eu nunca posso, as escavadas da kill sempre vão ser a pior coisa possível.
Mas escavadas da kill sempre vão ser a pior coisa possível. Imagina que você vai jogar com uma carta a menos. Infelizmente, o que você tem que sair já pensando em como deixar as escavadas da kill o pior possível. Só que ainda assim é muito complicado, porque indo pro segundo a chance de você ter um brick é muito maior do que a chance de ir pro primeiro. Ou melhor, as chances de um brick te prejudicar indo pro segundo é muito maior do que indo pro primeiro. Então isso é muito ruim. Mas tá, aqui ele ativa Foalos, eu dou Very Magic, invoca a Very, ele dá Impermanence, novamente trocas um por um, negando tudo que pode fazer, mas aqui a minha carta resolveu, então o plano dele já caiu pela culatra. Eu vou ativar a Ball, vou buscar a Lu, né? Invocar aqui a Wicket, enviar 2, setar Once Upon, ativar a Tails. Aqui vem o clássico, opa, peraí, agora sim o clássico Ghost Ogre na Tails. Cara, que jogada mais cringe. Não sei quem que foi o cara que disse pra todo jogador de Qtune fazer isso, é tão lixo, vai se ferrar, que jogada ali. Eu dou aqui Talent, eu seto, meio que a mão perfeita também, parando pra pensar, agora que eu vi, né. Foalos, Impermanence, Ghost Ogre, Ghost Belly, Mix, Rotary, é a mão perfeita de fato. Aí só Land nessa coisa e pronto. Aí vamos lá, jogo 3. Vamos ver se jogo 3 eu vou ser Qtunizado. Eu acho que sim. E olha, minha mão não tá ruim, mas o problema é... O problema é a questão de eu não ter conseguido... Claramente dá pra ver que eu não vou conseguir pôr starters o bastante pras cartas dele. Eu tenho... Cara, eu tenho 2 starters e tenho 2 Ascent Traps. Eu tenho uma Call by the Grave e essa Call by the Grave vai trocar com um dos aliens dele. Então... Tem alguma coisa um pouco... A matemática não tá fechando, infelizmente. Tá, ele vai ativar o efeito da Remix. Vai pegar a Belly. Invocar Reco, pegar Mix. Aí eu dou o Kaijo, eu sou obrigado pra poder resolver a Lightning Storm. Talvez... Não sei. É que isso daqui nega efeito, né? Quem que... Cara, essa carta é muito mal feita. Minha Nossa Senhora. Um dos negates mais bem feitos. Quem que veio com essa... Foi Joshua Smith, né? Que veio com essa narrativa de que isso daqui é uma carta muito bem escrita. Não, isso daqui é uma carta pessimamente mal escrita. Nega efeito. Vai se ferrar. Nega efeito. Senão eu teria ativado o Lightning Storm. Porque eu quero resolver a Lightning Storm, porque se ele resolve um 5 no meu turno, ele pode ganhar os pops. E aí isso não é bom. Porque daí eu quero manter corpos na mesa. Aí dou Lightning Storm, destruo uma sem muito o que fazer, vai invocar RS, Ash, Call by the Grave, Belly, Normal Luna, efeito aqui RS, Chain pra bounçar, Veiler e foi. Então, como dá pra ver... Bom, se essa Lightning Storm não fosse uma carta diferente, talvez daria, né? Se a... Aliás, agora que eu reparei, é bizarro como a Heavy Storm não foi desbanida. Provavelmente para deixar a vida dos jogadores de TCG mais difícil, por causa que imagina se a gente pudesse usar Heavy Storm em vez de cópias de Lightning Storm, o quanto esse formato seria menos pior. Se você pudesse usar Heavy Storm contra o Qtune, provavelmente seria mais fácil, né? Mas não, a banlist TCG é sempre uma decepção. Mas, bom, nesse jogo aqui foi mais minha culpa mesmo, tá? Eu tô falando aqui os comentários sarcásticos, mas obviamente foi mais minha culpa porque o jogo 1 era ganhável. Jogo 3 aí não tinha muito o que fazer. Infelizmente, os meus misplays contam mais do que os misplays do jogador de Qtune. E isso você vai ver. É sempre assim, os misplays seus vão contar mais do que os jogadores de Qtune. O misplay do jogador de Qtune não faz diferença, porque ele só vai vomitar hand trap em você, ele nem vai notar nada de errado, ele vai pensar, nossa, olha só, eu interagi muito bem. Então, você tem que estar acostumado com o Qtune ser recompensado por simplesmente existir. Então, em vez de pensar, tá, meu oponente, ele jogou errado, que de fato ele jogou, né? Ghost Ogre na Tails é uma jogada horrorosa. Por mais que o jogador de Qtune tenha jogado errado, ainda assim, eu não tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar que eu joguei errado, ok? Eu joguei errado. Você tem que imaginar que o Qtune é simplesmente um deck que
vai interagir um por um infinitamente e o cara que está enfrentando você é um bot. É simples, é assim, é um bom exemplo. O cara que está enfrentando você é um bot. Não, o nível de habilidade dele tanto faz, porque ele é um bot, ele está programado para fazer lá a jogada normal. Então, você tem que imaginar como você vai ganhar do bot, tá? Não importa se é o Trif Gaming ou se é o Joãozinho Gaming, o cara que joga de Q-Tuning é um bot. De novo, e vocês vão ver uma coisa bem padrão. Ó, ele vai dar mix, ele vai dar rotary, revelar, e eu não fiz nada. Eu tenho esse follows, eu tenho essa hash, eu não fiz nada. Por que eu não fiz nada? É muito simples. Quer dizer, não é muito simples não. Isso eu veio com diversas vezes apanhando até eu aprender isso. O meu deck quer deixar o estado do jogo o mais complexo possível, ok? Eu não quero simplificar o estado do jogo. Então, eu tentar fazer uma troca um por um e torcer que o jogador de Q-Tuning brick não é inteligente para mim. O melhor é fazer com que eu tenha uma maior quantidade de cartas estranhas, esquisitas, que prejudiquem o meu oponente, mas ao mesmo tempo avancem o meu game state. Então, eu dar uma Ashe na Q-Tuning 5 tentando fazer um 5 não prejudica o game state dele, por causa que ele vai ser obrigado a tentar dar uma segunda Q-Tuning 5, se ele quiser fazer 5 no meu turno. O Foalos, cada vez que ele tentar fazer um 5, eu vou comprar uma carta. Ele não quer isso desincentiva ele a fazer múltiplos 5. E eu me incomodo mais com os 20 mil pops dos Q-Tunings do que com ele, sei lá, fazendo os Alien no primeiro turno. Que a gente tem que entender isso, que o turno tem 20 mil pops, tá? Ok, destrói uma carta, uma Spell Tap, destrói um monstro, bounce uma carta sua, não sei o que, não sei quanto, 20 mil pops. Então, se o seu deck se prejudica contra 20 mil pops, que eu acho que é praticamente todo o deck do jogo, provavelmente é mais interessante você guardar o Foalos pro seu turno. E aí você desincentiva ele a perder esses pops. O que o Foalos aí tá fazendo não é apenas desincentivar ele a invocar 3 síncros no seu turno. Não, ele também está prejudicando, fazendo com que ele não possa usar esses efeitos para destruir 20 cartas suas. Então, é bem importante. E aí, vocês vão ver, provavelmente o meu oponente aqui deve estar confuso, porque eu tenho Ashe, Foalos e tô segurando, cara. Eu tô nem aí. Ó, vai pegar Reco, o Rotary. Ó, claramente, se você consegue ver muito na cara que o cara tá numa mão fraca, você pode dar Ashe na primeira coisa. Mas muitas vezes é uma armadilha. A quantidade de vezes que eu já vi o oponente dar Normal Summon Mix, você pensa, nossa, ele abriu muito mal. E na verdade não, é apenas um bait. É irreal. E se eu não me engano, essa mão aqui era meio que um bait. Na verdade, vamos recomeçar aqui de novo. Vamos recomeçar o replay. Eu quero ver aqui em tempo real a mão inicial do meu oponente. Se era um bait. Era um bait, definitivamente. Porque tem a DJ Q-Tuning, ok? Então era um bait, definitivamente era incorreto dar Ash Blossom nisso daqui e torcer que desse certo. Eu vou dar Foalos. Se ele negar esse Foalos, melhor, eu suponho. Força uma Ash Blossom dele. Se ele... ele deixa eu resolver. Normalmente os caras deixam resolver porque eles pensam, tá, tudo que eu vou fazer aqui é dar uma draw pro oponente e pronto. Só que eles não percebem, esses animais não percebem que você também perde os efeitos dos monstros quando usados para 5. Você perde os efeitos dos yames. Então eles só pensam, vamos simplificar o game state, trocas um por um. Não, seu imbecil, para de pensar nisso. Você tem que pensar que você tá perdendo todos os efeitos de destruição dos seus Q-Tuning. E os jogadores de Q-Tuning não percebem isso, então eles acabam deixando o Foalos resolver e apanhando todas as vezes que o Foalos resolve. Todas as vezes, sem exceção. É incrível. Se eu abro o Foalos contra Q-Tuning e eu consigo resolver ele no meu segundo turno, é praticamente impossível perder. Porque o jogador de Q-Tuning, ele mesmo se joga para trás. Ele mesmo se coloca num game state perdedor. Tentar esse negócio de não, nós temos que fazer trocas um por um. E aí ele perde. Então tá, ele vai dar Zalen aí, eu vou dar Chain Luna, a Luna vai forçar aqui o treco. E eu vou pegar Matigueiro. Aí eu vou ativar a Empire. A Empire é uma carta excelente, porque ela
faz o game state ficar mais complexo, é o que eu falei. Olha, ela pega uma carta, invoca um spellcaster da mão e protege suas cartas. São três coisas diferentes. Então isso deixa o game state mais complexo e isso é muito favorável pra mim. Ó, peguei outro Regulus. Sim, é um pouco ruim já abrir com duplo Regulus, mas honestamente a engine Regulus é absurda contra Kill Tuning por causa disso, porque ela faz com que o game state fique o mais complicado possível. Aí eu vou dar Normal Machigiro, ele vai dar a Dominus Purge. Ok? Eu vou dar Regulus, revelando outro Regulus, invocando. E aí ele desistiu, porque tem uma Kill Tune 5 que vai levar a Ashe. Tá? Aí jogo 2, ó. Lightning Storm, Kaiju, Cavaleiro. Na verdade é a mesma mão que eu comprei na outra partida, só que melhor, né? Eu não me lembro o que eu comprei. Ah, foi a Field Spell e Luna. Eu prefiro comprar a Empire Might Giro. E eu sei que essas duas cartas estão meio que são as cartas que você quer buscar conforme o combo, mas se essas cartas resolverem, elas me dão mais vantagem, eu sinto. Então tá, ele vai dar Remix, eu vou dar Cabal the Grave. E ele vai desistir, tá? Aí ele fez alguma coisa errada, com certeza. Alguma coisa está muito errada. Ó, a mão aqui tá absurda, né? Tá absurda. Eu não posso reclamar. E quando você compra uma mão absurda contra Kill Tune, você tem que fazer o máximo pra ganhar. Não tem jeito. Não desista ao jogo 1. Se você tá indo pro segundo, não desista. Porque você tem que fazer o seu máximo pra ganhar. Você não pode se dar o direito de perder. Se você perder um jogo desses, depois reavalie como você pode fazer pra não perder. Porque eu não abri aqui Super Poly, que seria um TK instantâneo, mas olha, eu não posso pedir muito mais do que isso. O que mais? Eu não posso mesmo. Então eu tenho que avaliar aqui. É bom eu ver nesses jogos aqui que você abre absolutamente tudo e ver se você realmente fez o seu melhor para poder ganhar a partida. Porque o jogador de Kill Tune, ele vai tentar fazer trocas 1 por 1. Então se você consegue quebrar essa matemática dele, melhor. Vamos lá, ele vai pegar aqui a Kill Tune Synchro. E aliás, se é pra você dar Fuaros contra o Kill Tune, dá sempre na Draw Phase, Standby que seja. Não dá na Main Phase por causa da Kill Tune Synchro, obviamente. Então, ó, ele vai fazer aqui o Setup, que o Triff Gaming disse que é bom. Ele vai me dar um Zoroa, que é meio esquisito por causa que é uma dupla Normal Summon. Então, isso é uma coisa, né? Você já, mesmo eu tendo comprado aqui uma mão insana, eu tenho que assumir que o meu top deck vai ser um lixo. E, de fato, é. Mas, vamos lá. Ele tem uma Kill Tune 5 que eu sei. Ele tem o Zalen, a Remix e duas cartas que eu não sei na mão. Então, eu vou dar Fualos. Ele vai pensar. Ele vai dar Remix. Eu passei cada uma das etapas pra ver se ele dava Remix antes, tá? Ok? Eu queria que ele desse a Remix antes. E aí, aqui ele foi extremamente ganancioso. Porque nessa brincadeira aqui, ó, ele realmente cria trocas 1 por 1. Nesse vício dele de trocas 1 por 1, ele ativou 2 efeitos só pra não poder fazer Synchro enquanto tava sobre o Fualos. Olha que coisa bacana. Então, tá, eu não vou comprar carta. Legal. O que você ganhou com isso? O que você ganhou com isso? Você perdeu o quê? 3 interrupções só ativando todas essas duas cartas aí o mais cedo possível só pra não dar uma compra com Fualos. É muito engraçado, é muito engraçado. Então, abuse o fato de que o jogador de Kill Tune tem esse vício por trocas 1 por 1. E ele deixou minha Talents viva aqui, de graça, de graça. Então aqui, ó, do Normal Zoroa. Aliás, eu perguntei que cartas ele tem pra ter certeza. Uma coisa que eu gosto de ter na mentalidade é, tá, primeiro, saber as cartas que o jogador de Kill Tune tem, porque ele sabe sua mão, então também é importante você saber as cartas que ele tem. Mas você tem que sempre fazer o máximo possível na sua leitura. Treine muito a sua leitura de cartas da mão do oponente, porque uma coisa que pode te ajudar é pensar que, tá, ele sabe todas as cartas que eu tenho, mas eu também sei todas as cartas que eu tenho. Essa é uma excelente mentalidade para você ter. O problema é você realmente saber as cartas que ele tem.
ok? Então faça essa leitura, veja, ele não ativou tal coisa ali, tá? Talvez seja um Zalen, talvez seja uma Belle, enfim, tá segurando muito. Então, conforme você vai fazendo isso, você lê as cartas que o oponente tem, e se você lê as cartas que o oponente tem, fica bom pra você. Eu dou Normal Zoroa, ele vai dar aqui RS pra negar o Zoroa, porque ele não quer que o game state fique complexo. Eu dou Lágrima, ele vai negar. Eu dou Talents, tiro a Ashe da mão. Dou Instant Fusion, pago 1000 e aí ele desiste. Simples. Nessa brincadeira aí de não tentar dar... de não tentar dar um Upstart Goblin pra mim, ele perdeu. Então, ó, do Shifter, só que o Shifter não é insta-win contra o Qtune, porque ele faz back-to-back, então, ou B2B, na verdade, seria o nome. Não sei porque chamam de back-to-back, sendo que o nome dela é B2B. Business to Business, faria mais sentido o nome dela ser, aliás. Então, ele vai dar aqui mix, pegar, vai pensar. Aliás, eu dei na Draw Phase, Standby, justamente para não levar aqui o turno 5 de novo. Sem ter o risco do cara não comitar cartas, pode ser um pouco ruim isso, mas pense que... pera um pouco. Pense que você... Que tá, ele não vai comitar cartas, mas... sei lá, se o jogador de Qtune leva Shifter e tudo que ele pensa é tenho 3 Qtune na mão, não vou fazer nada, então ele é um jogador muito ruim, eu sinto muito. Porque o Qtune não perde tanto pra Shifter. Prejudica, porque não pode usar o efeito da rota de olhar a mão, mas ele não perde tanto assim pro Shifter. O importante do Shifter é que ele para os efeitos de cemitérios e para a Rotary. Mas ainda assim o campo dele é ok, tipo, passar com a business to business ainda é um campo bom. É um campo bem assustador, na verdade, para a maior parte dos decks. Talvez até pior do que caso ele não tivesse passado com um meio campo lá, imbecil. Então, ó, eu dou Foalos aqui. Primeiro porque eu tô meio brincado, esse é o primeiro motivo. Mas o segundo motivo é que eu ativei Shifter. Como eu disse, eu sempre dou Foalos no meu turno. Mas aqui é uma situação diferente. Essa é uma situação diferente porque eu tenho Shifter. Ok? Também porque eu tô brincado. Mas principalmente porque eu tenho Shifter. Eu tendo esse Shifter, eu sei que o jogador de Qtune, ele vai tentar fazer business to business. Então ele vai fazer mais de uma invocação dessa deck. Se ele não fizer mais de uma invocação dessa deck, ele não consegue fazer nada de relevante. Então esse Foalos, nessa situação aqui, é muito bom. Caso contrário, se eu não tivesse Shifter, tivesse só o Foalos, talvez ele não seria tão bom assim. Mas vamos lá, ele deu Ashe, invocou o Fidraulis, vai invocar os dois, trazer o Trackmaker, Qtune, a Veiled é inútil na mão, obviamente, porque não pode ser enviado pro cemitério. Trazer esses caras, pegar o Clip, aí vai dar Normal, trazer o Visas, a Marita, Reframing, usar esses dois, Business to Business, e eu compro uma Machigiro, excelente. Então eu sei que ele tem a Reframing, qual que é a outra? Era a Qtune 5, que ele já comprou na mão. Isso. Mas não é muito difícil você assumir que é uma Qtune 5. O que poderia ser? Qtune 5 ou uma Solen. Então eu vou dar Regulus, ativar Machigiro, ele vai dar B2B, pegar a Ashe. Do efeito Regulus, ele vai dar Reframe. Aí eu fiz um erro. Eu dei o Reframe direto, eu já devia ter dado a Talents, mas aí eu me desliguei um pouco, tá? Eu devia ter dado a Talents pra roubar. Aí eu dou Machigiro, ele vai dar aqui, pegar o Fidraulis. Fidraulis ainda assim é ruim, porque ele pode destruir uma carta, ele não vai enviar pro cemitério, mas ele destrói uma carta. Então eu pego aqui a Tail. Mas tá, eu dou Talents, roubo. Na verdade eu não... Ah, tá, foi isso que eu quis fazer. Eu fui muito sacana aqui. Agora eu entendi, eu fui muito sacana. Ok, agora eu entendi. Eu peguei essa Tails por um motivo. Eu peguei essa Tails porque eu podia equipar na B2B e aumentar o ataque em 1000. Agora eu entendi, tá, foi por isso mesmo. O meu erro mesmo não foi nem pegar essa Tails. O meu erro foi não dar essa Talents logo após ele ter dado a Reframing. Esse foi o problema. Aí tá, ele vai ativar a Clip pra invocar, vou dar Lágrima, levar a Ashe, tudo bem. Ativar aqui pra invocar, só que adivinha só, eu roubei a B2B dele, então agora os monstros dele estão subindo de nível. E aí eu disse isso pra ele e ele desistiu.
Aí aqui eu tava vendo o que eu ia poder fazer depois. Caso ele fizesse um sincro, tipo, ele teria que usar essa kill. Teria que usar essa kill e o clipe pra fazer os alien. Isso porque o clipe tá 4, a kill tá 13. Então ele teria que fazer os alien, eu ia bater em cima dos alien, tirar os monstros dele. Eu ia na main phase 2 fazer uma line, não trigar nada pra ele não ter um turno pro Hydraulis e torcer que ele no top dele tasse nada. Ok, era isso. Mas, bom, ele nem percebeu essa jogada e só desistiu. Ele tinha que invocar os alien. Ele tinha que invocar os alien pra não morrer, mas ele não percebeu isso. Bom, eu espero que tenha aprendido alguma coisa sobre essas grandes, incríveis e divertidíssimas partidas de Kill Tune. Obrigado por assistir e valeu!